Olá, bem-vindo ao canal Voz Interior. No vídeo de hoje, abordaremos um tema que tem ganhado grande interesse entre as pessoas. O que acontece quando aqueles que são considerados escolhidos decidem abdicar do sexo? Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com espiritualidade, e vou explicar isso com mais profundidade agora. Talvez você já tenha notado que, para alguns indivíduos, a sexualidade vai além de um simples prazer físico. Ela está intimamente conectada a questões espirituais e energéticas. Para esses escolhidos, a escolha de não se envolver em atividades sexuais não é apenas uma decisão de ordem biológica, mas sim uma experiência profundamente transformadora. Ao rejeitar o sexo, algo extraordinário ocorre dentro deles, e é exatamente sobre isso que vamos discutir. Para muitos, essa escolha pode parecer incomum ou até difícil de entender, mas ela tem um propósito muito mais profundo. Não se trata de uma decisão de abstinência por motivos morais ou religiosos, mas de uma escolha consciente de buscar algo além do físico. Esse movimento é uma tentativa de conectar-se com algo mais alto, mais sutil, mais divino, algo que ultrapassa os limites do corpo humano. Ao rejeitar a prática sexual, os escolhidos estão de fato buscando uma conexão direta com uma energia superior. Eles não estão negando o prazer, mas redirecionando sua energia para um propósito maior. A energia sexual é, por natureza, uma das forças mais poderosas que existem dentro de nós. Quando essa energia não é mais utilizada para a busca de prazer imediato, ela começa a ser transmutada e redirecionada para outras áreas da vida, especialmente para o crescimento espiritual. Os escolhidos experimentam uma sensação de clareza mental e emocional, como se estivessem mais conectados ao seu propósito e mais alinhados com o universo. Muitos afirmam que, ao redirecionar sua energia sexual, a conexão com a espiritualidade se torna muito mais profunda, permitindo-lhes acessar uma sabedoria superior e alcançar níveis elevados de compreensão. Quando alguém faz essa escolha, a sua energia vital é elevada e redirecionada. Em vez de ser gasta em prazeres momentâneos, ela passa a ser canalizada para o desenvolvimento interior e a evolução espiritual. Para os escolhidos, essa transição pode ser um pouco difícil no início, porque estamos acostumados a liberar essa energia de maneira constante e instantânea. Mas com o tempo, essa mudança começa a produzir resultados surpreendentes. A sensação de uma paz interior profunda e a conexão com o divino se tornam muito mais evidentes. Eles começam a perceber que o prazer não se encontra apenas nos momentos físicos, mas na experiência mais profunda de se conectar com o todo. Agora, uma questão interessante surge. Como exatamente essa transmutação de energia impacta a vida de uma pessoa? Quando a energia sexual é retida ou redirecionada, ela se torna uma força espiritual muito mais poderosa. Muitos relatam sentir uma amplificação da sua energia vital. Essa força pode ser canalizada para diversas formas de desenvolvimento pessoal e espiritual, como meditação, autoconhecimento e até mesmo cura. As emoções e os pensamentos começam a se alinhar de maneira mais clara, e o indivíduo sente como se tivesse se libertado de velhos padrões que antes limitavam seu crescimento. À medida que o escolhido faz esse processo de purificação, ele começa a perceber mudanças significativas em todos os aspectos de sua vida. Muitas vezes, o que parecia ser um simples gesto de controle se revela como uma verdadeira chave para a transformação pessoal. O que era apenas uma energia que se dispersava em diferentes direções, agora está concentrada em uma força única que pode ser utilizada para impulsionar sua evolução espiritual. A pessoa começa a se sentir mais centrada, mais forte e mais segura de si mesma. Além disso, a mudança na relação com o sexo e com a energia sexual faz com que o escolhido comece a ver o mundo sob uma nova ótica. Eles se tornam mais atentos às sincronicidades que acontecem em suas vidas, como se estivessem sendo guiados por uma força maior.
Isso pode resultar em novos encontros, novas oportunidades ou até mesmo em uma nova compreensão daquilo que realmente importa na vida. A energia redirecionada pode gerar uma sensação de pertencimento, como se o indivíduo estivesse alinhado com algo maior, uma missão divina ou um propósito espiritual. Isso faz com que a vida ganhe um novo significado, mas como qualquer jornada espiritual, o caminho não é livre de desafios. O autocontrole necessário para redirecionar a energia sexual pode ser uma tarefa difícil, especialmente em um mundo onde o prazer imediato está disponível em todas as esquinas. O verdadeiro desafio, para os escolhidos, não está apenas em evitar o sexo, mas em aprender a governar seus desejos e impulsos de maneira mais ampla. Esse autocontrole não é restritivo ou negativo. Na verdade, ele se torna um caminho de libertação. Ao aprender a dominar a própria energia, o escolhido começa a perceber que é capaz de transcender as limitações do corpo e da mente. O prazer, que antes estava associado ao físico, começa a ser experimentado de uma maneira muito mais sutil e profunda. O processo de transmutação da energia sexual também traz à tona questões emocionais profundas. Muitos dos escolhidos enfrentam emoções e traumas antigos que estavam reprimidos por muito tempo. Esses sentimentos são muitas vezes ligados à sexualidade e ao prazer, e ao liberar a energia sexual, o indivíduo começa a liberar também esses bloqueios emocionais. Ao fazer isso, ele cria um espaço interno de cura, onde o perdão, o amor e a aceitação podem florescer. Esse processo pode ser doloroso, mas é essencial para o crescimento e a evolução do ser. Quando a energia sexual é transmutada, o escolhido também começa a perceber uma mudança em sua saúde física. O corpo se torna mais leve, mais energético e mais equilibrado. Algumas pessoas afirmam que suas habilidades físicas e mentais se ampliam, como se a energia que antes estava sendo desperdiçada estivesse agora sendo usada para promover sua saúde e bem-estar. A sensação de vitalidade e disposição aumenta, e isso reflete diretamente em sua qualidade de vida. Outro aspecto interessante é como essa transmutação da energia sexual afeta as relações interpessoais. Os escolhidos passam a se relacionar com as pessoas de uma maneira diferente, mais profunda e mais verdadeira. Eles não estão mais buscando aprovação ou validação por meio de suas relações sexuais ou afetivas. Ao contrário, eles buscam a conexão genuína e espiritual com aqueles que estão ao seu redor. Isso cria um campo energético de autenticidade, no qual as relações se tornam mais saudáveis e baseadas no respeito mútuo e na compreensão. À medida que a energia do escolhido se eleva, o que antes parecia ser um desafio, agora é visto como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Eles começam a perceber que, ao se abster do sexo, estão na verdade se conectando com uma energia maior e mais poderosa, algo que vai muito além do que a mente humana pode compreender. O prazer espiritual se torna muito mais profundo e gratificante do que qualquer prazer físico já experimentado. Esse caminho, embora desafiador, leva o escolhido a um estado de iluminação e paz interior. Ele começa a se perceber como parte de um todo maior, um ser em constante evolução que está em sintonia com a própria natureza do universo. E é justamente isso que torna essa jornada tão única e transformadora. O processo de rejeição do sexo e transmutação de energia não é apenas uma renúncia ao prazer físico, mas uma forma de abrir as portas para uma vida mais plena e mais conectada com o divino. Ao abraçar essa jornada, o escolhido descobre que sua verdadeira natureza não é limitada ao corpo, mas que ele é um ser espiritual que está em constante evolução. O caminho espiritual se torna um processo de autodescoberta, em que cada escolha feita e cada ação tomada são impulsionadas por uma força maior, que guia o escolhido para a realização do seu verdadeiro propósito. E você já se sentiu tocado por essa energia superior?
Já percebeu como sua vida pode ser transformada quando você se conecta com o divino e com sua própria essência mais profunda? Eu convido você a refletir sobre essas questões e a compartilhar sua experiência conosco nos comentários abaixo. À medida que o escolhido se aprofunda nesse caminho de rejeição da energia sexual voltada para o prazer físico, ele começa a perceber mudanças mais sutis em seu cotidiano. Cada área da sua vida passa a ser refletida por essa nova percepção da energia. Ele começa a se perguntar: o que realmente importa? Essa dúvida, muitas vezes vista como um peso ou algo confuso, se transforma em um chamado profundo para a verdade interna, para aquilo que está além daquilo que os sentidos podem captar. Ao seguir esse caminho, a pessoa percebe que cada momento tem uma possibilidade de crescimento espiritual, não importa o quão simples ou desafiador seja. O autocontrole sobre a energia sexual é, de fato, um dos maiores testes e, ao mesmo tempo, um dos maiores presentes para o escolhido. O sexo é uma necessidade humana natural e, muitas vezes, viciante. No entanto, ao aprender a se abster dessa prática, com uma intenção clara de crescimento espiritual, a pessoa começa a perceber que está conquistando algo muito maior: a liberdade de seus próprios impulsos e desejos instintivos. Essa liberdade, embora desafiadora no início, se transforma em um estado de poder interior. Quando o escolhido é capaz de redirecionar sua energia, ele não está mais sendo controlado por aquilo que anteriormente parecia ser um impulso natural e incontrolável. Ao contrário, ele começa a ser o mestre de sua própria energia. Isso cria uma sensação de empoderamento que afeta todas as áreas de sua vida. Ele começa a perceber que é capaz de escolher suas reações e atitudes diante dos desafios diários, se afastando de padrões antigos e prejudiciais, aqueles que o limitavam e o aprisionavam em ciclos viciosos de satisfação imediata. Através desse exercício diário de disciplina e autocontrole, o escolhido começa a desenvolver uma mentalidade mais forte, mais focada e mais equilibrada. Esse processo não é, no entanto, uma jornada linear. Ao longo desse caminho de transmutação da energia sexual, o escolhido se depara com sombras interiores que precisam ser enfrentadas. A energia sexual, quando reprimida, muitas vezes vem à tona de maneiras inesperadas, trazendo à superfície questões não resolvidas, traumas emocionais e velhos bloqueios. Ao tomar a decisão de redirecionar essa energia para o desenvolvimento espiritual, o escolhido precisa lidar com as dores do passado que estavam guardadas no inconsciente. Esses momentos podem ser desafiadores e dolorosos, mas são fundamentais para a verdadeira purificação da alma. Essas sombras, no entanto, não são algo a ser temido ou evitado. Pelo contrário, elas são as chaves para a transformação interior. Quando o escolhido encontra coragem para enfrentar seus medos e traumas, ele começa a liberar essas energias negativas, tornando-se mais leve e mais centrado em sua verdadeira essência. A rejeição do sexo, portanto, não é apenas uma questão de abster-se de algo físico, mas uma maneira de desbloquear uma energia vital que estava sendo detida em um espaço emocional fechado. E ao liberar essa energia reprimida, o escolhido experimenta uma sensação de renovação, como se um peso fosse retirado de seus ombros. Ele sente um alívio profundo, pois agora está mais alinhado com sua verdadeira missão, com seu propósito superior. Essa transmutação não afeta apenas o aspecto espiritual, mas também tem um impacto físico significativo. À medida que o escolhido desvia sua energia para o autoconhecimento e a expansão da consciência, ele começa a perceber mudanças na sua saúde e no seu corpo. Muitas pessoas relatam sentir-se mais leves, com mais disposição e vitalidade. Isso acontece porque, ao direcionar sua energia para um propósito superior, o corpo físico se torna mais equilibrado, mais saudável. Alguns podem até notar uma mudança em sua aparência, como se a energia vital estivesse fluindo de forma mais harmoniosa. O escolhido começa a perceber que seu corpo não é apenas um veículo físico, mas um templo sagrado que deve ser respeitado e cuidado de acordo com as leis espirituais.
O que antes parecia ser uma busca incessante por prazer físico, agora se transforma em uma busca pela verdadeira satisfação da alma. O prazer, nesse novo caminho, se torna algo muito mais sutil e profundo. Ao se conectar com a espiritualidade, o escolhido experimenta um prazer interno que transcende o mundano. Esse prazer é cultivado na paz interior, na clareza mental e na conexão com o divino. A vida, que antes parecia um turbilhão de prazeres fugazes e efêmeros, agora passa a ser uma jornada de autodescoberta e transcendência. À medida que o escolhido começa a se aprofundar nessa jornada de autossuficiência energética e espiritual, ele percebe que o mundo ao seu redor começa a refletir essa transformação interna. Ele se torna mais consciente das energias que circulam à sua volta, mais perceptivo às situações, às pessoas e aos eventos. Ele sente que, de alguma forma, está sendo guiado por uma força maior, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. As dificuldades, que antes eram encaradas como obstáculos, agora são vistas como oportunidades de aprendizado e crescimento. Cada desafio se torna uma chance de se aproximar mais de sua essência verdadeira e de sua missão espiritual. Quando o escolhido atinge esse estado de consciência elevada, ele começa a perceber que está em um processo contínuo de expansão. O caminho espiritual não tem fim, mas sim uma constante evolução. A cada dia, novas revelações surgem, novas lições são aprendidas e novos entendimentos são alcançados. O escolhido se torna cada vez mais alinhado com seu propósito divino, percebendo que está contribuindo para o bem maior, não apenas em sua vida, mas também na vida das pessoas ao seu redor. Ele se torna uma fonte de luz e inspiração, alguém que vive em sintonia com os princípios espirituais mais elevados e que é capaz de irradiar essa energia para os outros. Esse estado de iluminação não significa que o escolhido esteja livre de dificuldades ou desafios. Ele continua a enfrentar situações que testam sua paciência, sua fé e sua resiliência. Mas agora, ele encara esses desafios com uma nova perspectiva, sabendo que tudo acontece por um motivo maior. Os obstáculos não são mais vistos como algo negativo, mas como oportunidades para crescer, para fortalecer a fé e para expandir a consciência. A jornada espiritual é feita de altos e baixos, mas é precisamente nesse movimento que a verdadeira evolução ocorre. Cada passo, por mais difícil que seja, é um passo em direção à realização do propósito maior e à conexão com o divino. Ao rejeitar o sexo e ao redirecionar sua energia, o escolhido cria um campo vibracional elevado ao seu redor. Esse campo começa a atrair coisas mais positivas e elevadas para a sua vida. Ele começa a ver mais sincronicidades acontecendo, mais respostas surgindo para as suas perguntas, mais clareza em relação ao seu caminho. O universo começa a conspirar a seu favor de uma maneira que parece quase mágica. Esse alinhamento com a energia universal cria uma sensação de que tudo está se encaixando perfeitamente, como se a vida estivesse fluindo de maneira mais harmônica e natural. Portanto, a jornada dos escolhidos não é uma rejeição da vida terrena ou dos prazeres físicos, mas uma busca por algo mais profundo, mais significativo, algo que transcende as limitações do corpo e da mente. Ao abraçar essa jornada, o escolhido começa a perceber que o que realmente importa na vida é o alinhamento com o propósito divino e com a energia universal. E é nesse alinhamento que ele encontra verdadeira paz, verdadeira liberdade e verdadeira realização. Se você sente que está sendo chamado para esse caminho de autoconhecimento e espiritualidade, não hesite em seguir esse impulso. O caminho pode ser desafiador, mas os frutos dessa jornada são inestimáveis. Lembre-se de que, ao redirecionar sua energia para um propósito mais elevado, você não só transforma a sua vida, mas também ajuda a transformar o mundo ao seu redor. E ao viver com esse propósito maior, você se torna uma fonte de luz e inspiração para todos os que cruzam seu caminho.
Se esse tema ressoou com você, compartilhe sua experiência nos comentários. Gostaria de saber o que você pensa sobre essa jornada espiritual e como ela pode estar influenciando sua própria vida. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar dessa sabedoria. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar esses temas tão profundos e transformadores. Que você siga em paz e em sintonia com o divino, e que sua jornada seja iluminada a cada passo.